Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, paroquianos de Nossa Senhora do Rosário, que alegria podermos nos encontrar nesta segunda-feira, início de mais uma semana. Nós vamos escutar o Evangelho de Jesus Cristo, indicado para esta segunda-feira, que é de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos que vão do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Querido irmão, irmã muito querida em nosso Senhor Jesus Cristo, nós acabamos de escutar o Evangelho proposto para esta segunda-feira, dia 3 de agosto, da 18ª semana do tempo comum. Que reflexão nós podemos fazer a partir deste texto sagrado? Nós vimos logo no início dizendo o seguinte: depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Então, depois que a multidão comera, foi o Evangelho de ontem, da missa dominical. Jesus saciando aquela multidão. O Evangelho nos fala de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças que lá se encontravam. Jesus, com os seus seguidores,
eles se encontravam numa região deserta, sem nada. Nós vimos que a atitude dos discípulos foi de mandar o pessoal para casa, despedir aquela multidão. Nós não temos dinheiro para comprar comida para esse pessoal todo. A noite começa a chegar e vamos despedir este pessoal o mais rápido possível. E Jesus chama a atenção dos discípulos: não vamos despedir as pessoas famintas, a noite chegando. Jesus pergunta: o que vocês têm? Nós vimos que eles tinham pouca coisa, 5 pães e 2 peixes. Humanamente, olhando, nada. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão daquela, quem sabe fosse dar muita confusão. Eles, os que escutaram o padre falar ontem, devem lembrar que eles colocaram o econômico em primeiro lugar. Não temos como comprar, condições de comprar alimento para esse pessoal todo. Jesus não. Ele viu aquela multidão, sentiu compaixão e buscou providenciar algo. Nós vamos, mesmo na nossa pequenez, diante do pouco que temos, vamos ver o que se pode fazer. Então Jesus, ele colocou o humano, colocou as pessoas em primeiro lugar. Os discípulos, infelizmente, nós vimos a atitude: mandar embora para casa. Não temos dinheiro, condições de comprar as coisas e alimentar esse povo todo. No nosso dia a dia não é diferente. Quando alguém bate a minha, a sua, a nossa porta, nós muitas vezes até enxergamos aquela pessoa, sentimos compaixão. Às vezes alguns dizem que sentiu dó. Eu tive dó daquela pessoa, daquelas pessoas, mas ficamos por aí mesmo, no ver, sentir compaixão. Mas eu não posso fazer nada, nós não podemos fazer nada. Não temos condições de ajudar este ou estes irmãos. Vejam, o econômico em primeiro lugar. Não tenho condições, ou não temos condições. Caso nós procedêssemos como Jesus, não, eu vou olhar a pessoa, o humano, que aqui chega, que bate a minha porta. A solução, quem sabe, partindo por aí, seja outra. Não só do ver, do ter compaixão, mas do fazer algo. Então Jesus, no Evangelho de ontem, que é o início do Evangelho de hoje, desta segunda-feira, nos deixa essa lição. O econômico é importante, os trocados que nós possamos ter são importantes, mas o ser humano, a pessoa, muito mais. Jesus manda os seus partirem em missão. Como nós vimos, ele vai para o monte, sozinho. E vai fazer o quê? Vai brincar lá no monte sozinho? Não. Ele vai rezar, orar.
e rezar pelos seus, por todos nós. Os discípulos tentando atravessar o mar, que vem um vento forte, a barca começa a afundar. Jesus aparentemente não se encontrava com eles, mas estava, né? Só aparentemente. Ele estava lá rezando por eles, pela missão. Diz que ele vai andando sobre as águas, vai ao encontro dos seus, que estavam ali vivenciando aquele momento turbulento, a barca querendo afundar. E quando eles percebem que Jesus estava indo ao encontro deles, eles gritam, apavorados, e chegaram até a pensar que se tratava de um fantasma. É um fantasma que está vindo ao nosso encontro, caminhando sobre as águas. E aí Jesus vai dizer, coragem, sou eu. Não se trata de fantasma, não. Não tenhas medo. Não sejam medrosos, e sim corajosos. E aí, quando sentiu, diz que o vento soprar, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O grito de Pedro, mas não só de Pedro, de todos eles. Pedro os estava representando. Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Então, homem, mas não só Pedro não, homens fracos na fé. Por que duvidaste ou por que duvidastes? Coragem. Eu aqui estou, ao lado de vocês, com vocês, estendendo a mão. Isso nos dá também uma grande lição. Quando nos encontramos com Ele, quando temos fé nele, a barca da nossa vida não afunda. Podem vir os vendavais, as enxurradas, as dificuldades, os problemas. Podemos até pensar que a barca da nossa vida vai afundar, da nossa família ou das nossas famílias, mas não. Quando estamos com Ele, confiamos nele, com certeza Ele estende a sua mão, como estendeu para os seus discípulos. Estou aqui, ao lado de vocês, com vocês, não tenham medo. Não coloquem dúvida na fé de vocês. Nós, às vezes, assim caminhamos, cheios de dúvidas com relação à fé. Jesus pode ou não pode fazer isso? Dá certo ou não dá? Não. Nós temos que acreditar. Acreditar que Ele tudo pode. Que para Deus nada é impossível. O impossível existe para nós. Para Deus nada é impossível. E o Evangelho termina dizendo assim: então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. Enquanto os discípulos, com dúvida ou com dúvidas com relação à fé, ao que Jesus podia realizar, fazer, os doentes que acorreram a ele, totalmente diferente.
desejavam, pediam, pelo menos tocar a barra de sua veste. Vejam a fé. E diz que todos os que a tocaram ficaram curados. E todos que a tocaram ficaram curados por quê? Por causa da fé. Não colocaram dúvidas. Acreditaram verdadeiramente que ali estava quem podia aliviar as suas doenças, as suas enfermidades. Que nós, o Padre, você, meu irmão, minha irmã, todos nós, possamos pedir sempre a Deus. A fé é um dom de Deus. Peçamos sempre este dom a Deus, o dom da fé, que Ele aumente sempre mais a nossa fé, possa nos dar uma fé segura, para que assim não coloquemos dúvidas, no que diz respeito ao poder de Deus, o poder de Jesus, na minha, na sua, nas nossas vidas. Com Ele, nossa barca não afunda. Sem Ele, tudo poderá acontecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e muito obrigado.